segundinhos no máximo, e também uma mensagem de texto curta, assim dá tempo de colocar o maior número possível de participantes no programa de hoje. 971021493. Participe, legal demais ter a sua participação. Vamos às pautas da Ponte. Ponte fez na tarde de hoje o penúltimo treino antes do duelo contra o Palmeiras pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Macaca finaliza a preparação amanhã no período da tarde e depois viaja a São Paulo logo na sequência. Recuperado de lesão no joelho, Dodô vira opção contra o Palmeiras. Meio atacante retorna após um mês distante dos gramados. Ponte promove mudança na lista A. Para a disputa das quartas de final, atacante Vinícius, novo reforço, entra no lugar de Felipinho. Ponte participou de 8 quartas de final do Campeonato Paulista. Se classificou em 3 e foi eliminada em 5. Nas duas últimas vezes que disputou as quartas de final do estadual, 2017 e 2020, a Macaca saiu classificada. As duas contra o Santos. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Inscrito Vinícius é apresentado e promete ousadia com a camisa da Macaca. E vamos às pautas do Guarani. Guarani confirma a saída de Derek para o Atlético Goianiense. Transação envolve uma compensação financeira de 3 milhões de reais, além de manutenção de um percentual dos direitos econômicos para uma futura venda. Atacante assina em definitivo com o Atlético Goianiense e o empréstimo do atacante Ayrton, que atuou contra o Bragantino, também faz parte do acordo. Em 45 jogos pelo Bugre, Derek marcou 10 gols, todos no Campeonato Brasileiro do ano passado, quando foi um dos artilheiros da competição. Em baixa nesse início de temporada, Chay recebe plano de fortalecimento físico da comissão técnica para evitar novas lesões ou problemas de condicionamento durante a Série B do Campeonato Brasileiro 2024. Meia não entra em campo desde a partida contra o Santo André, no dia 15 de fevereiro. Edgar Montemor pode estar no radar do Guarani para o cargo de executivo de futebol. Atualmente, Edgar atua como diretor de futebol da Portuguesa. Participação do Bugre no estadual termina com pior campanha desde o retorno à elite do Paulistão 2019. Em 2021, Bugre passou no grupo D com 14 pontos e foi eliminado pelo Mirassol nas quartas de final. No ano seguinte, novamente com 14 pontos, enfrentou o Corinthians no mata-mata e também caiu nos pênaltis. Nos outros anos, Guarani não classificou, mas manteve a média de pontos. 2019, 14 pontos. 2020, 16 pontos. 2023, 14 pontos. Com apenas 10 pontos somados, 2024 foi, então, a primeira vez desde o retorno à elite do estadual que o Guarani lutou para não voltar para a Série A2. Ex-Guarani Wenderson marca seu primeiro gol com a camisa do América do Rio Grande do Norte. Volante deixou o seu na vitória da equipe de Natal sobre o São Luís. Esse São Luís é de Ijuí, no Rio Grande do Sul. Placar de 3-0 pela Copa do Brasil. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Diretoria tenta empréstimo, mas não descarta compra de atacante. E tem as pautas do dia, são notícias que não têm ligação com os times de Campinas.
comentarista escolhe uma das pautas para colocar a opinião dele. Pauta 1. Palmeiras perde dinheiro na Arena Barueri e vive conflito com a interdição do Allianz Parque. Verdão terminou o ano de 2023 com uma média de público de 36.374 pessoas e a arrecadação de 2,75 milhões no Allianz Parque. Na Arena Barueri, considerando as 7 partidas dos últimos meses, registrou uma média de 16.515 pessoas e renda de 779 mil. É menos da metade da renda do Allianz Parque. Notícia 2. John Textor paga bicho de 1 milhão aos jogadores do Botafogo por vaga na fase de grupos da Libertadores. Ainda no vestiário, dono da SAF do Botafogo fez uma chamada de vídeo com o elenco e surpreendeu com a bonificação, que será dividida entre os jogadores. Notícia 3. Vinícius Júnior pede à UEFA punição a torcedores do Atlético de Madrid por racismo. Brasileiro se manifesta sobre ofensas antes de duelo entre Atlético de Madrid e Inter de Milão na Champions League, quando ele foi chamado de chimpanzé. Abre aspas. Espero que vocês, UEFA, já tenham pensado na punição deles. Fecha aspas, escreveu o jogador em rede social. São notícias, pautas que não têm ligação com os times de Campinas, mas o comentarista vai escolher uma das pautas para colocar a opinião dele. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço a você, um grande abraço aos amigos da Bandeirantes. Hoje já, essa quinta-feira, dentro do nosso Esporte em Debate, 14 de março, o ano está indo embora. E vamos rapidamente aí para o Fala Galera. Qual seria o time ideal da Ponte para enfrentar o Palmeiras? Bom, a gente não sabe ainda todos os jogadores que estarão à disposição, né? Claro que o Nilson Júnior tem uma contusão, não sabemos se estará liberado ou não. Até a última informação ele ainda não tinha condições de ir para o jogo, mas o jogo é sábado, hoje é quinta-feira ainda e tudo pode acontecer. Mas não vai fugir muito daquilo que a Ponte usou na maior parte dos jogos do Campeonato Paulista até agora. Eu acho que é Pedrão, esse é um jogo para o Igor Inocêncio na lateral direita, e aí 3 zagueiros, o Luiz Aquim com provavelmente o Matheus Silva e o Castro, ou se de repente o Nilson Júnior ganhar a condição, Nilson Júnior no lugar do Matheus Silva, é o que o João vem fazendo. Aí Gabriel Risso na lateral esquerda, eu montaria um meio-campo com Emerson Santos, também com a presença no meio-campo de um jogador que marca bem e sai para o jogo, que é o Ramon Carvalho, e com o Elvis, é o que vem jogando, é o convencional. E aí à frente, com os 2 atacantes que já atuam aí, né? O Iago Dias e o Gé. Já é uma dupla titular com algumas opções de banco aí que o João deve ganhar, inclusive esse jogador que acabou de ser contratado aí, centroavante. Então eu acho que é isso. Ele vai para o 3-5-2. Eu acho que ele traz o Igor Inocêncio para a beirada e não repete a experiência que não foi bem sucedida do último domingo contra o Santo André, entrando com o Luiz Felipe, tirando um zagueiro e botando o Igor Inocêncio no meio. Eu acho que não vai fazer isso. Essa para mim é mais ou menos aí a espinha dorsal e um esboço do time da Ponte, que deve estar mais ou menos em torno dessa escalação que a gente montou aqui agora, de 95% a 100% em cima exatamente desses jogadores por nós aqui citados. E indo para o Fala Galera do Guarani, você manteria o Claudinei Oliveira para as disputas da Série B do Campeonato Brasileiro? Olha, eu manteria, sinceramente.
eu manteria. Sabe por quê? O cara chegou aí também num rojão. Mas o time não jogou com ele, mas o time estava ameaçadíssimo de rebaixamento, ele não teve tempo para treinar, ele não participou da montagem do elenco. Agora ele deve estar participando aí de algumas indicações de jogadores que estão chegando. Ele está participando ativamente da reformulação de algumas dispensas, de jogadores que vão embora e de jogadores que continuam. Então, você vai aventurar, né? Agora que ele está aprendendo a se deslocar em Campinas, que ele está conseguindo sair de onde ele mora para o Brinco de Ouro da Princesa, agora que ele decorou o nome de todos os jogadores, agora que ele já conhece com um pouco mais de profundidade as características individuais dos jogadores, aí você vai perder tudo isso e vai trazer um novo treinador para começar do zero de novo. Então eu, pelo menos para o início, não é agora com um pouco mais de tempo, até para que ele tenha a chance de ser melhor avaliado, eu manteria sim o Claudinei Oliveira para iniciar. Claro que se a coisa não estiver engatando, não estiver indo bem, aí tem muito tempo pela frente ainda para se recuperar. O campeonato tem 38 rodadas. Mas eu não trocaria agora. Eu acho que o prejuízo de uma troca agora, ele é muito maior, mas muito maior, né? No sentido dos benefícios que essa troca poderia gerar para a equipe do Guarani. Por tudo isso que eu falei agora, você perde todo o residual de conhecimento que o treinador já tem do elenco, daqueles que vão ficar e até de alguns que estão chegando e que ele também está participando das indicações. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e um máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E é o seguinte, olha, a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Para saber mais, acesse aromadazervas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Aí, Tigrão! É o seguinte, olha, a Aroma das Ervas é comandada pela família Sato. Antônio Sato é o pai e o Glauco Sato o filho. É isso mesmo, Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. 17:16. Está no ar Esporte em Debate. Lucas Pessoa, hoje garantindo o som que vai para o FM 85,7 e também garantindo aqui a imagem que está aí na tela no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, dá um like aí para nós. Senta o dedo. Manda like, manda like aí para nós. Muito obrigado pela sua audiência. Um rápido intervalo e voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320.
Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Vem aí a operação de vendas Volkswagen Mais na Germânica Volkswagen. É a sua chance única para sair de Volks 0 km com preços exclusivos. Confira! T-Cross com bônus de até 22 mil e Nivus com bônus de até 11 mil. Os dois com taxa zero e saldo em 24 vezes. Aproveite, pois as ofertas são por tempo limitado. Vá até a loja mais próxima de você para um test drive ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Volkswagen é na Germânica Volkswagen. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Mês do consumidor, para você economizar na sua obra ou reforma, é na Teleanorte. Aproveite as ofertas da Dicompel. Confira. Conjunto tomada simples Dicompel 4x2, R$13,99. Conjunto interruptor simples Dicompel 4x2, R$12,99. Filtro de linha Dicompel 5 tomadas, 1 metro, R$18,99. Ofertas válidas até 15 de março. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Mês do consumidor é na Teleanorte. Vem! O Feirão TC10 foi estendido. Torcedor Ponte Pretano, aproveite os valores especiais de início de temporada do sócio torcedor da Macaca. Desconto de 30% na contratação anual e 15% no semestral. Descontos válidos para todos os planos. Além de brindes e o giro de roleta para ganhar uma experiência exclusiva. Visite a loja TC10 no Shopping Parque das Bandeiras ou acesse novotc10.com.br. Não perca essa oportunidade única de pertencer à força da maior do interior. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando a Copa do Brasil porque ontem nós tivemos equipes classificadas à terceira fase da competição. O Bahia, jogando em Caxias do Sul, empatou no tempo normal contra o time da casa por 2-2, mas nos pênaltis venceu por 6-5. Quem também garantiu vaga foi o Brusque. Empate no tempo normal por 1-1 contra o ABC em Natal, mas nos pênaltis o time catarinense venceu pelo placar de 5-4. Quem passou nos pênaltis também foi o Cuiabá. Empate por 0-0 no tempo normal diante da Portuguesa Carioca, mas nos pênaltis o Cuiabá venceu pelo placar de 4-3. Ontem, pela terceira fase preliminar da Copa Libertadores da América no Chile, o Palestino perdeu no tempo normal para o Nacional do Paraguai por 3-1. Mesmo resultado no jogo da ida, mas nos pênaltis o time chileno venceu pelo placar de 3-1 e está classificado para a fase de grupos da competição. Só para voltar um pouquinho na Copa do Brasil, quem também se classificou foi o CRB, que venceu o Atlético de Minas pelo placar de 2-0. Pela Liga dos Campeões da Europa, Porto e Arsenal jogaram na Inglaterra. Vitória do time inglês por 1-0 no tempo normal. E nos pênaltis o Arsenal venceu por 4-2, garantindo vaga nas quartas de final da Champions League. Quem também está classificado é o Barcelona, que venceu o Napoli pelo placar de 3-1. Hoje, pela fase pré-Libertadores, tem duelo brasileiro em Bragança Paulista entre Bragantino e Botafogo. No primeiro jogo, realizado no Newton Santos, vitória do time carioca pelo placar de 2-1. Pela Copa do Brasil, hoje às 7 da noite tem Ipiranga e Porto Velho, Sport e Muricy de Alagoas, Nova Iguaçu do Rio de Janeiro e Internacional, além de Juventude e Paysandu, América de Natal e São Luís, Sampaio Correia e Ferroviário.
Como preparar uma deliciosa refeição italiana digna de um chefe em sua casa? Conheça a rotisseria do Famiglia Gianni. Deliciosas massas artesanais com molhos e antepastos à pronta entrega, para que você prepare um almoço ou jantar mais que especial. Conheça nosso cardápio completo. Ligue 19 3294 2087 3294 2087 @Famiglia Gianni. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família, inspirando bons momentos sempre. Carlos Batista. Dezessete horas e 23 minutos em Campinas, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes, FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes, sempre agradecendo o carinho da audiência. Vamos ao Fala Galera de hoje. Qual a sua escalação ideal da Ponte para o jogo contra o Palmeiras? O mesmo time, com exceção daqueles que não podem jogar. Eu acho que tem um probleminha aí do Nilson Júnior, não sei nem se ele vai jogar. E se ele não jogar, tem que jogar o Matias. O restante tudo igual, eu não mudaria absolutamente nada. Mesmo com o Dodô se recuperando, eu seguraria ele para fora ou fora do time, porque ele está sem ritmo de jogo. É o que eu faria. E você manteria o Claudinei Oliveira para a disputa da Série B ou apontaria outro treinador? Eu não teria nem contratado o Claudinei Oliveira. Tampouco dar o comando técnico para ele da Série B. Agora, indicar outro treinador, isso não me cabe, isso é uma coisa do Guarani. Se ficar com o Claudinei, ótimo. Se não ficar com o Claudinei, ótimo. Mas quando perguntado, eu tenho que colocar aqui a minha opinião. Batista. Vai mandando as suas mensagens 97102 1493 97102 1493. Ouvinte participando conosco, mensagem ouvinte no ar. Ô Tigrão, tudo bem? Boa tarde, Batista, CH, aqui é o Edson Lensando da Chácara Primavera. Vai começar de novo essa conversa, né? Não, vamos deixar o treinador aí, vai começar o trabalho agora, só fez 6 partidas, mas de novo essa história, né? Foi com o Daniel Paulista, foi com o Louser, não deu certo, os dois viram no que deu, agora vai deixar esse aí também, que não sabe escolher o jogador que põe em campo. Nós vimos a escolha dele, né? Os melhores no fora e os piores no gramado. E aí eles vão deixar ele treinar. Vou falar uma coisa pra você, esses jogadores podem treinar 50 dias e vai continuar com o mesmo futebol, gente. Ninguém aprende a jogar bola do dia pra noite, né? Tem gente que já nasceu sabendo e tem gente que pode treinar o ano inteiro e ele não vai aprender a jogar. Então vai cometer o mesmo erro, né, com esse treinador aí. Ele não sabe escolher os jogadores. Olha a substituição que ele fez nos últimos jogos aí. Ah, só pode estar de brincadeira, né? Cada um com a sua opinião, né? Cada um gosta do seu futebol, né? Boa tarde pra vocês. Boa tarde, mais um ouvinte no ar. Mensagem de texto, ouvinte participando conosco. Diz aqui o ouvinte, boa tarde, amigos da Rádio Bandeirantes. E Batistão, Pastana não vem mais? É o Rick Panda quem tá mandando aqui a mensagem. Ao que tudo indica, não. Guarani chegou no limite, fez uma proposta muito boa, considerada muito boa. R$80 mil por mês para um executivo de futebol, né? Normalmente esse salário é salário de treinador. Treinador, inclusive, de time de Série A. E ainda bônus, 300 mil para a permanência na Série B e 500 mil no caso de acesso. Mas o Pastana tem aí uma rixa com o Ricardo Moisés. E ele não quer trabalhar com o Ricardo Moisés. Então outros nomes estão surgindo, né? É o caso, por exemplo, do Toninho Cecílio, que surgiu aí ultimamente. Tem também um outro nome que surgiu hoje e até coloquei na tela da Band,
E esse nome é um nome que pode ser que venha a ser o executivo do Guarani. O Edgar Montemor, ele está trabalhando na Portuguesa. Classificou aí, né, o time da Lusa com 10 pontos, mas conseguiu classificar para as quartas de final. E ele já trabalhou no São Bernardo. Tem muita amizade, inclusive com o Roberto Graziano, que é o dono do São Bernardo. Então pode ser, é bom deixar aí esse nome de sobreaviso. Edgar Montemor. Pode ser ele o executivo de futebol que o Guarani vai apresentar aí a semana que vem. Os jogadores estão de folga, estão de férias. A reapresentação marcada para segunda-feira. Hoje é quinta. Sexta, sábado, domingo, pode ser que na segunda já apresenta aí o novo executivo de futebol. Aliás, vou torcer para que isso ocorra, porque daqui a pouco o tempo já estará muito curto, né? O Campeonato Brasileiro começa dia 19 de abril. Então, agora tem um tempo até razoável, mas daqui a pouco o tempo vai ficar curto. A informação de agora sobre os jogos de hoje está defasada. Bragantino e Botafogo foi ontem. Colombini do Swiss Park. Abraço, Colombini. Entrou errado, né, o boletim? Entrou o boletim de ontem, por isso que o jogo foi ontem. Teve empate em 1-1 no tempo normal. Quer dizer, no tempo normal, assim, não teve pênalti, porque no primeiro jogo o Botafogo venceu por 1-0. E ontem, para levar para pênalti, o Red Bull Bragantino teria que vencer por minimamente 1 gol de diferença. Como houve empate, aí o Botafogo conseguiu a classificação e volta à fase de grupos da Libertadores após 13 anos. E o Red Bull Bragantino vai disputar a Sul-Americana. Batista, Tigrão e CH, me respondam com sinceridade. Você, no lugar do Pastana, tendo saído da forma que saiu, você voltaria para o Guarani? Façam-me o favor, estava claro que ele não viria. Edivalmir Massa, desiludido com esse povo. Bom, vou perguntar para você, CH. Edivalmir está colocando que procuraram, né? Fizeram a proposta e tal, mas pela situação que saiu, demitido pelo Ricardo Moisés. O Ricardo Moisés continua, o Pastana estava na cara que não viria mesmo. O que você acha? Eu não aceitaria. Se sou Pastana. O que aconteceu foi muito desagradável, né? E eu não estou dizendo quem tem razão, tá? Ricardo Moisés teve os motivos dele para dispensar. Para mim não ficou muito claro, ficou uma coisa muito nebulosa. Também não é problema meu. Agora, diante da circunstância e a versão que eu tenho, a única versão que tenho é a versão do Pastana. Então, se a versão do Pastana for verdadeira, não aceitaria nem conversar. Porque a gente sabe na prática que, mas o Ricardo Moisés estará afastado. Milonga. Isso não é possível acontecer. Desculpa. Pode ser até no futuro, mas nesse momento, não. Não acredito. E o Guarani tem que fazer a escolha dele, o Pastana tem todo o direito de fazê-la também, e cada um segue seu caminho. Não é? Mas se eu fosse o Pastana diante do que aconteceu, não sentaria nem para conversar. Ouvinte no ar, mais um. Oi, Batista, boa tarde, tudo bem? Ô Batista, eu tô ligando para você porque eu acho que a Ponte Preta, domingo, não vai ganhar do Palmeiras. O Palmeiras ganha da Ponte Preta, tá? Porque você viu, a Ponte Preta não conseguiu nem ganhar do Santo André. Vai conseguir ganhar do Palmeiras? Então não vamos ficar na expectativa. Eu acho que vai ser Palmeiras e São Paulo e a Ponte Preta já tá fora. Não adianta ficar naquela expectativa que a Ponte Preta vai inverter. Não vai inverter, Batista. Tá bom, meu amigo? Um abraço para vocês, sou seu ouvinte fiel, viu? Valeu, muito obrigado, um abraço, obrigado pela participação. Chegaram os frangos crocantes Seara. Os novos frangos crocantes da Seara,
vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. E é o seguinte, ó. 100% peito de frango e diferentes casquinhas e muito crocante, tá? E você já conhece a mortadela defumada Seara? Assim como as melhores mortadelas italianas, a mortadela defumada Seara Gourmet é condimentada com especiarias e pimenta branca. Tem processo artesanal. Seu cozimento no vapor garante textura, maciez e uma experiência única. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas dos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e também mega loja em Sorocaba. 17 horas e 34 minutos em Campinas. Continue mandando para cá suas mensagens. 97102-1403. 97102-1493 é o WhatsApp da Bandeirantes. Diz aqui, gosto de rádio com informações. E a Bandeirantes é a melhor rádio para informações. Abraço, muito obrigado, é o Rodrigo. Abraço para você, Rodrigo. Aí, legal, muito obrigado pelo elogio, né? Isso é muito bom. Dá uma massageada aqui no ego. Ouvinte mandando mensagem, já tem mais. Tá mandando aqui o ouvinte, olá, boa tarde a todos. Boa tarde a todos, final do 4554. Boa tarde para você também. Já tem mais, hein? 17h35. Vamos falar da Ponte Preta. Vladimir Catarino está chegando no pedaço. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista. Ouvintes desse Esporte em Debate, informações da Ponte Preta. Macaca realiza amanhã pela manhã o último treino antes do confronto contra o Palmeiras, partida válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Confronto acontece sábado, 18 horas, na Arena Barueri. Palmeiras, que tem a melhor campanha até aqui no campeonato, é o adversário, portanto, da Ponte. Macaca que tem volta importante, né? O Dodô, meio atacante, está há mais de um mês, entregue ao departamento médico, fora com problema no joelho, já recuperado, vira opção do técnico João Brigatti para a escalação. Resta saber se ele reassume a sua condição de titular. A dúvida também sobre a permanência do esquema com 3 zagueiros. O Brigatti já deu indícios durante a semana que vai manter esse esquema, e a tendência é que realmente a Ponte vá jogar no esquema 3-5-2 lá em Barueri. Também tem a possibilidade do Vinícius, né? Atacante que está chegando agora, contratado por empréstimo junto ao Inter de Lages. Ele já está inscrito no Campeonato Paulista, substituiu o Felipinho e deverá ficar como opção no banco de reservas, já que a primeira opção para o ataque, né, seria o Gabriel Novaes, só que está suspenso, recebeu aí o cartão vermelho, foi expulso contra o Santo André, vai ter que cumprir suspensão automática, assim como o Dudu Sheik, 2 jogadores, opções no banco de reservas, mas que não devem e não vão com certeza figurar nesta partida, porque estão suspensos pela expulsão lá em Santo André. A Ponte, que participou de 8 quartas de final do Campeonato Paulista, teve 3 classificações e 5 eliminações nesta fase. Curiosamente, nas 2 vezes em que disputou as quartas e se classificou, foram as 2 últimas, em 2017 e 2020, eliminou o Santos, passando para as fases semifinal, no caso em 17, chegando à grande final. Em 2020, curiosamente, também sob o comando do técnico João Brigatti, ele quem comandou a Ponte Preta naquela campanha no Campeonato Paulista de 2020. Ressaltando sempre, né? Torcedor ponte pretano não vai poder acompanhar o jogo na Arena Barueri. Determinação do Ministério Público, sem presença de torcida visitante. Ponte Preta é o único time, né, de todos os 8 que estão nesta fase, que não vai poder ter o seu torcedor em campo, mas, claro, vai mandar pensamentos positivos ouvindo e acompanhando a transmissão da Rádio Bandeirantes para esta partida
Quem sabe, né, a Ponte consiga a classificação, ressaltando que a única vantagem que tem o Palmeiras é jogar com o mando de campo e nem joga em casa, né, joga na Arena Barueri. Em caso de empate no tempo normal, nós teremos a definição por pênaltis. Então esta é a regra, este é o regulamento desta fase de quartas de final. Ponte Preta classificada para pegar o Palmeiras. Técnico João Brigatti faz mistério com relação ao time que começa o jogo, mas claro, vai ter força máxima, o que tem de melhor, para escalar o time titular da Macaca para o jogo de sábado, Batista. 17h38 em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Sabia que no Sicredi você tem tudo o que precisa? Conta corrente, cartão de crédito e débito, investimentos, consórcios, seguros e muito mais. E um atendimento próximo para contar além da conta, seja no digital ou nas milhares de agências espalhadas por todo o Brasil. É que no Sicredi, o Sicredi trata todo mundo igual. Você participa e cresce junto. E sabe o que ainda é melhor? O dinheiro não sai da sua região. Fica girando na economia da cidade e gerando desenvolvimento. Ou seja, sempre que você investe no Sicredi, contribui para o crescimento e prosperidade de todo mundo ao seu redor. Abra uma conta no Sicredi. Vamos cooperar e crescer juntos, porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Ô, CH, vamos debater aqui a Macaca. Importante, Dodô estará de volta à disposição do técnico Brigatti. Você acha que tendo Dodô, o Brigatti pode mudar esse meio-campo, colocar mais qualidade, reduzir aí para um volante e colocar junto com o Elvis, Dodô e Elvis, né? 2 meias. Ou você acha que não vai mudar o esquema, ele vai continuar com os 2 volantes e vai, portanto, não mexer, né? Não estou nem dizendo com relação ao time que jogou contra o Santo André. Estou falando o time anterior, com 3 zagueiros. Aquela formatação que começou diante do Botafogo, uma reação extraordinária. Ganhou, inclusive, do Botafogo por 3-0. Com 3 zagueiros, 2 volantes, apenas o Elvis de meia e 2 atacantes. Você acha... batemos um papo, né, o CH? Ali com o Brigatti. E claro que tentamos extrair o máximo dele. Mas por aquilo que você sentiu, que conversou, o Brigatti está inclinado a mudar por ser um jogo de alto nível contra a equipe do Palmeiras, ou não muda em CH? Os 3 zagueiros não muda. Se não jogar o Nilson, vai jogar o Matheus. Não tenho nenhuma dúvida disso. Ele não respondeu claramente, mas esse deve ser o esquema. 3 zagueiros, 5 no meio e 1 na frente. Acho que é isso. Ou 2 na frente. Acho que é isso. Não é? Agora, sobre o Dodô, ele falou com bastante entusiasmo pra gente que tem o Dodô de volta. E me parece que é uma situação de ter realizado alguns treinos. Eu quero lembrar aos ouvintes que o Dodô era titular do time. Só que os volantes eram outros. Tinha o Filipinho, tinha o Amaral, não tinha o Leonaldo, que naquela oportunidade já estava fora do time. Então, assim, depende de uma série de... Eu não tenho essa resposta. Eu vou falar em relação à distância o que eu faria. Eu não incluiria de começo o Dodô. Como ele tem uma situação de tirar o Igor Inocêncio da lateral direita, tirar um zagueiro e acrescentar um no meio, eu guardaria isso para uma eventualidade. Porque eu tenho certeza de uma coisa, pelo tempo que ficou fora do time, ele está sem ritmo de jogo. E é uma partida, Batista, de intensidade muito alta. Você não pode ter jogador que economize. Não que ele vá jogar economizando, mas ele está se recondicionando ainda. Então é complicado. Eu não mexeria não, Batista. Quanto menos mexer, melhor. Existem várias argumentações contra, várias argumentações que precisa mexer.
E cada um tem sua opinião. Eu não mexeria. No esquema, não tiraria nenhum jogador do time para acrescentar o Dodô nesse momento, mas, evidentemente, deixaria essa opção para um segundo tempo ou para uma eventualidade, porque o Dodô deixou o time machucado jogando muito bem, Batista. 17h43, comentando a Ponte Preta. Valdemir Gomes, ou da Palavra Fácil, diz aí, Tigrão. As informações que nos chegaram é que a semana de treinamentos na Ponte foi muito boa, né, Batista? Então, dentro desse noticiário aí passado pelo Catarino, por exemplo, a Ponte não vai contar com o Gabriel Novaes, que está suspenso automaticamente, foi expulso, né, numa bobagem que fez lá na partida contra o Santo André, se envolveu lá numa confusão, sem maiores consequências, e se prejudica ele pessoalmente e prejudica o clube. O Gabriel Novaes, ele é o substituto imediato do Gé. Não vai poder jogar, então vem aí, né, uma novidade, o Vinícius. Que coisa, hein? Não é Vinícius, é Vinícius com I. Essa é aquela de quando o cara tá comemorando muito a hora que vai registrar o filho, especialmente quando nasce filho homem, vai lá o pai, a mãe ainda tá lá na maternidade e tal. O Vinícius. Já deu um tapa no beijo. Como é que chama, senhor? Vinícius. Como, senhor? Repete aí. Vinícius. Saiu Vinícius. Parece isso daí, né? Brincadeira à parte, boa sorte pro Vinícius, que tem, olha lá, falei mas é Vinícius, que tem uma característica de jogador de área, né? Pivôzão, tal, jogador grande. O João conhece, trabalhou com ele lá no Sampaio Correia, e ele deve ir pro banco, tá inscrito, entrou aí na vaga do Felipinho. O regulamento permite isso daí, e claro, se o Gé tiver, né, num momento das últimas partidas foi mal, tiver num momento também de apatia, de pouca participação, pode o Vinícius entrar aí. Seria o Gabriel Novaes, né, que já fez até gol, entrou bem aí contra o Novo Horizontino, mas fez besteira, está suspenso, fica fora de um jogo de grande visibilidade, e que isso sirva de lição para ele ter um pouco mais de calma, de paciência, de equilíbrio emocional em situações futuras, né? Então, vamos esperar aí agora como é que vai ser a definição do João. E a outra grande notícia, até acredito que ele não comece, mas será uma opção valiosa de banco, até porque ele pode dar uma mudada na fisionomia tática do time, sacando um volante e entrando ele. Quem é ele que eu estou falando? O Dodô. Praticamente um mês aí fora dos treinamentos, fora dos jogos, problema no joelho, mas se recuperou e está à disposição. Então, Dodô, essa a grande novidade, hein? Estava muito bem, infelizmente teve a contusão. É um jogador que até surpreendeu pelo seu rendimento, pela sua performance, pelo seu desempenho. Lamentavelmente teve a contusão, mas está recuperado e pode sim. Não acredito que comece o jogo, não acredito. Eu acho que a Ponte fecha o meio com 2 volantes, termina o tripé com o Elvis, como eu já falei aqui no Fala Galera, vai ter 3 zagueiros e aí sobra espaço para 2 atacantes. Agora não está dando certo, você pode tirar um dos 2 atacantes, vir com o Dodô. Está muito ruim a chegada da bola, você pode de repente sacar um dos volantes e vir com o Dodô. Existem algumas variáveis aí, por isso que eu disse que além do desempenho individual dele, ele também, por fazer mais de uma função, é um cara que abre aí uma possibilidade boa, até de repente de uma mudança tática e não só nominal, no momento em que eventualmente ele for utilizado aí ao longo da partida e com a partida em andamento. Vamos acreditar, né, que realmente a Ponte consiga fazer uma partida boa, que a Ponte não se assuste com a grandeza, com a superioridade de orçamentos do Palmeiras e que consiga fazer aí realmente um jogo equilibrado, consciente das dificuldades, mas também não abdicando de jogar, não. Não adianta ir para a casa do Palmeiras com a sua torcida inteira a favor e ficar jogando, apenas se defendendo e olhando o Palmeiras jogar e fechado atrás. Aí não aguenta. Aquilo que aconteceu com o Corinthians é algo muito raro no jogo da Ponte contra o Corinthians. Fez um gol a 5, 6 minutos do primeiro tempo e depois foi torpedeada, bombardeada e pressionada durante todo o restante mais de 100 minutos e ainda conseguiu manter e saiu com a vitória. Aquilo é raridade.
Não é o expediente que a gente gosta de ver, não é aquilo que normalmente dá certo. Eu acho que não deve ser essa estratégia contra o Palmeiras. Cautela, sim. Força de marcação, sim. Agora, retranca total e abdicar de jogar, isso costuma não dar certo, e eu espero que a Ponte tenha consciência das suas limitações, tenha consciência da força do Palmeiras, mas que não jogue com medo do Palmeiras. E que tenha o respeito até a página 2 do livro. São 11 contra 11, todo mundo sabe do favoritismo do Palmeiras, mas a Ponte tem que ir lá para duelar de igual para igual e para tentar ser a grande surpresa dentro dessas quartas de final do Campeonato Paulista. 17h48. Como está a manutenção do seu veículo? Dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. Fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita aquelas surpresas desagradáveis. Na Rocha Autopeças, você vai encontrar todas as peças, tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição para fazer a manutenção preventiva do seu carro. Confira mais informações no site rochaautopeças.com.br. Acesse, encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. 17h49, um rápido intervalo, voltamos já já. Vai! Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Ah, você acha mesmo que são só os humanos que adoram uma água bem tratada? Nada disso. Sabe quem também curte uma aguinha fresca e saudável? Ele, o mosquito da dengue. Por isso, fique atento a essa dica da Sanasa. Para evitar a presença do mosquito, todo mundo deve manter as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Quando o assunto é dengue, a saúde da sua família também depende de você. Vamos juntos contra o mosquito. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br.
Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Edu Pinheiro. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes, Copa do Brasil, resultados de ontem, segunda fase. Tivemos Ipiranga 2, Porto Velho de Rondônia 0. O Ipiranga de Erechim, Rio Grande, vai à frente lá na Arena Pernambuco. Sport e Muricy de Alagoas foi 1-1. E nos pênaltis, 5-4 para o Sport. No Mané Garrincha, em Brasília, Nova Iguaçu 0, Internacional 2. Nova Iguaçu, que faz um excelente carioca, tem o jogo da volta semifinal com o Vasco lá em Volta Redonda no final de semana. Tivemos na Arena das Dunas, em Natal, América de Natal 3, São Luís do Rio Grande do Sul 0. O Enderson, volante, que estava no Guarani, marcou um dos gols do América. No Castelão, em São Luís, Sampaio Correia 0, Ferroviário do Ceará também 0. Nos pênaltis, 5-3 para o Sampaio Correia. No Alfredo Jaconi, Caxias do Sul, Juventude 3, Paysandu 1. Segue o Juventude, Caio Paysandu. Jogos de hoje, hein? É partida única. Segunda fase. Terminou empatada, pênalti. Daqui a pouco, 19 horas, lá na Boca do Jacaré, no Cerejão, em Brasília, Brasiliense e o Criciúma. 20 horas, no 1º de maio, em São Bernardo do Campo, São Bernardo e Corinthians. 20h30, em Marabá, no Pará, Águia de Marabá e Capital do Tocantins. E 21h30, teremos em Maringá, lá no Paraná, Maringá e Amazonas. 21h30, atenção, Ribeirão Preto. 21h30, hein? Botafogo e Anápolis. 21h30, em Fortaleza, no Castelão. Fortaleza e a equipe do Retrô. E atenção, mais destaque aqui para a pré-Libertadores ontem. Em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino 1, Botafogo também 1. No primeiro jogo, 2-1 para o Botafogo no Newton Santos. Então o Botafogo passou, vai para a fase de grupos da Libertadores. O Red Bull Bragantino vai disputar a Sul-Americana. O Palestino passou também na terça-feira pelo Nacional do Paraguai. O Palestino do Chile também vai para a Libertadores. Hoje uma definição. Teremos às 21h30 no Parque Central, lá no Uruguai, Nacional e Always Red da Bolívia. Na Bolívia foi 1-0 para o time boliviano. E outro time que também passou para a fase de grupos foi o Colo-Colo, que ontem venceu 2-1 o Sportivo Trinidense. Então o Colo-Colo do Chile também está na fase de grupos da Libertadores. Segunda-feira vai ser o sorteio já envolvendo os grandes clubes brasileiros. Qual vai ser o grupo que cada um vai estar na Libertadores? E lembrando aqui o Paulistão, final de semana, sábado, 18 horas, Arena Barueri, Palmeiras e Ponte. Domingo, 16 horas em Bragança, Red Bull Bragantino, Internacional de Limeira. 18 horas, Morumbis, São Paulo e Novo Horizontino. 20h15 do domingo, na Vila Santos e Portuguesa. Lembrando que a partida única, terminou empatada, é pênalti e a renda é dividida. E a torcida da Ponte não pode comparecer na Arena Barueri, é torcida única. E aqui na Bandeirantes você ficou em Dia com a Bola. Como preparar uma deliciosa refeição italiana digna de um chefe em sua casa? Conheça a rotisseria do Famiglia Diane. Deliciosas massas artesanais com molhos e antepastos à pronta entrega, para que você prepare um almoço ou jantar mais que especial. Conheça nosso cardápio completo. Ligue 19 3294 2087 3294 2087 @Famiglia Diane. Famiglia Diane, da nossa família para a sua família, inspirando bons momentos sempre.
Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. E o meu recado é para você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo o que você precisa em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos. Tem um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema e garantir o melhor do mercado em materiais elétricos e também de hidráulica. Visite a unidade de Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. Faça um orçamento pelo WhatsApp 19, é o código de área. E o número 3776-2400. A Sudeletro entrega em todo o território nacional. Loja aberta de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 18 horas. E aos sábados, horário especial, para quem não tem tempo aí durante a semana, das 8 da manhã até o meio-dia. Para saber mais, acesse sudeletro.com.br. Bandeirantes. 17h58, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Fala, Batista. Batista, o Modric vai ter o seu contrato encerrado com o Real Madrid no dia 30 de junho. Você acha que ele é um bom reforço para a Ponte aí no Brasileirão da Série B? Vou passar aqui para o CH. Modric. Aí o ouvinte, né? Quer saber se seria um bom reforço. Luka Modric, ele tem... Deixa eu ver a idade dele aqui, ó. 38 anos. Olha, 38, cara que dá a impressão que se cuidou, né? Tem muita lenha para queimar ainda. No Real Madrid, nessa temporada 23-24, 32 jogos, marcou 2 gols e deu 5 assistências. E aí, CH, Luka Modric teria condições de jogar na Ponte ou não? Sério mesmo que você vai me fazer responder essa pergunta? De verdade? Com respeito ao nosso cliente, né, que você gosta de falar. Bom. Ele perguntou, merece uma resposta, né? Então a resposta é a seguinte, não, porque ele vai encerrar a carreira. Ouvinte no ar, 18 horas agora. Fala, Batista, boa tarde. Eu havia perguntado ontem, talvez não deu tempo de ir pro ar, a respeito da programação aí da Rádio Bandeirantes para os jogos do fim de semana. É importante pro ouvinte estar por dentro aí. Tá confirmado já Português e Santos, 8h15 do domingo. Vai acabar 10h30, se for pros pênaltis, 11 horas da noite. Tá confirmado mesmo a informação que o Tigrão vai estar nessa aí? Vai estar no plantão desse jogo? Só confirma pra gente aí, Batista. Abraço, que é Renato. Abraço, Renato. Muito obrigado pela sua participação. E o Renato em CH entrou aí na brincadeira do Gleger. Ele quer saber se o Tigrão vai ou não estar no terceiro jogo. Um primeiro, né? Red Bull Bragantino e Inter de Limeira. Aí tem um segundo, São Paulo e Portuguesa. E ele quer saber o terceiro jogo. Se o Tigrão estará escalado no terceiro jogo do domingo. Em CH. Nesse final de semana, Valdemir Gomes ganhou folgas merecidas. Eles não estará nem no sábado, nem no domingo. Vai descansar ao lado da família. Aliás, só uma correção, é o segundo jogo, que é às 18 horas, é o jogo São Paulo e Novo Horizontino. Aí o terceiro jogo, que é Santos e Portuguesa, tá bom? 18h02, mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Carlos Batista. Aqui é o Carlão da Vila Boa Vista.
Eu não ficaria com esse técnico, não. Eu ia atrás do Anderson Moreira. Uma boa tarde, um bom programa para vocês. Boa tarde. Um abraço, muito obrigado. Mais um. Ô Batista, boa tarde a todos da Band. Aqui é Valmir do Parque Gabriel Hortolândia. Torcedor que acabou de falar agora que o Palmeiras não vai ganhar da Ponte domingo. Não vai mesmo, porque a Ponte vai ganhar do Palmeiras é sábado. Tá certo. Vou esperar que dê tudo certo. Um abraço a todos da Band aí. Uma boa tarde a todos. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, pessoal da bancada aí, Batista, Tigrão, CH. O que eu tenho que falar é o seguinte, o Guarani tá no caminho certo. Tem que manter esse técnico mesmo, né? O Claudinei, ele fez um bom término do campeonato, né? E ele tá fazendo a escolha certa para montar o time. Essa é a minha opinião. Furdão de Vinhedo. Abraço, mais um. Olá, boa tarde a todos da Bandeirantes. Esse final 43, o Batistão falou, sou eu, Dirceu Raí de São Roque. Sou bugrino desde os 7 anos de idade. Vamos torcer para o Guarani subir a Série A. Ok, um abraço, muito obrigado. Ouvinte participando, Batista e Tigrão. O que aconteceu com as categorias de base da Ponte com o fechamento do centro de treinamento em Jaguariúna? Fernando Silva. O que aconteceu foi o seguinte, né? A Ponte ficou devendo, tinha lá uma dívida até da administração anterior. Aí fez um acordo para pagar, não pagou. E aí veio acumulando, pagava R$28 mil de aluguel. E a Ponte foi despejada do centro de treinamento de Jaguariúna. E também disse aqui o Marco Eberlin, numa certa ocasião que entrevistamos, que não haveria possibilidade de continuar o centro de treinamento lá em Jaguariúna, porque o proprietário do terreno não tinha mais interesse em alugar, porque fez uma negociação com uma construtora, uma incorporadora, que vai fazer no local um empreendimento imobiliário. Então não tinha mais o interesse em continuar. E segundo a informação do próprio presidente, um novo centro de treinamento está sendo construído lá mesmo em Jaguariúna, num outro local. Era para ficar pronto em março. Talvez não tenha condições de ficar, né? Porque hoje já é dia 14 de março. Mês que vem começam os campeonatos. Lá em Jaguariúna, sub-17 e sub-15. O sub-20 fica no estádio Moisés Lucarelli. Então o sub-20 está alojado desde sempre. Uma parte do sub-20 tinha ido para Jaguariúna. Por questões, inclusive, de cozinha, de alimentação e etc., com relação à questão de lanche noturno. E lá em Jaguariúna era possível acomodar. Aí, não tendo mais o centro de treinamento em Jaguariúna, todo o sub-20 está alojado no estádio Moisés Lucarelli. Aliás, o alojamento eu estive na inauguração. Modernos alojamentos, aquilo foi tudo reformado e eu tive a oportunidade de estar presente no dia em que o setor foi inaugurado. Belíssimo alojamento no estádio Majestoso. E aí a dúvida é, mês que vem, abril, começam os campeonatos. Porque a Federação Paulista de Futebol exige que cada clube, para disputar a Série A1, tem que participar de 3 categorias. São 5, mas o clube obrigatoriamente tem que participar de 3. Pode ser sub-20, sub-17 e sub-15. 3 categorias, obrigatoriamente. Então a Ponte já tem o sub-20. Está no Majestoso, não tem nenhum problema. Falta sub-17 e sub-15. A Ponte não dispensou os meninos.
Tem a questão da escola. A escola foi transferida para a cidade de origem dos meninos e assim que o CT ficar pronto, os meninos serão reconduzidos para a escola em Jaguariúna e, consequentemente, para o novo CT. Então a Ponte vai ter que arrumar uma solução, né? Muito rapidamente, até no final de março, máximo começo de abril, tem que resolver a questão aí do Sub-15 e também do Sub-17, para que desta maneira possa disputar os campeonatos da Federação Paulista de Futebol. Ouvinte participando. Boa tarde, Batistão. Pô, o CH disse que o Pastana estava acertando com o Guarani. E ontem um apresentador garantiu que conversou com o Pastana e falou que não virá. Quem está certo? Aguinaldo de Campinas. Aguinaldo Silva. E aí, CH? O Aguinaldo Silva quer saber porque você garantiu que o Pastana estava contratado e um outro apresentador disse que conversou com o Pastana e o Pastana disse que não virá. O mercado é muito dinâmico, né? Eu fico com a minha informação. A minha fonte é muito segura. Eu dificilmente, quem me acompanha sabe, eu trago uma informação aqui sem checar. E eu chequei. Se ele não vier, paciência. Não é? A minha fonte estará errada. E o jogo segue. Isso acontece com todo mundo. Não é? Pode ter acontecido um problema no meio do caminho aí. A informação que eu ainda tenho no presente momento é que ele virá. Agora, existem outras informações mais fortes do que a informação que eu disse, que inclusive hoje eu recebi um print de uma conversa de uma pessoa que falou direto com o Pastana, ele printou e mandou para mim. Palavras do Pastana, segundo esse print pelo WhatsApp, se for verdadeiro, ele disse com todas as palavras: enquanto o Ricardo Moisés estiver no Guarani, eu não volto para Campinas. Ponto. Vamos aguardar o que vai acontecer. O print é verdadeiro, viu, CH? Ok. Eu conheço a pessoa que conversou com o Pastana. O Pastana está em Portugal. Ele trabalha para um grupo. Esse grupo é um grupo muito forte que administra o São Carlos, que é uma equipe que tem um projeto aí ousado. Subir em todas as divisões. O time está na 4ª divisão. E aí vai subir, né, em 4 anos, pretende estar na Série A1 do Campeonato Paulista. E esse grupo administra um time chamado Oliveira do Hospital. Oliveira do Hospital, que é uma cidade. Nome da cidade, Oliveira do Hospital. Cidade portuguesa, distrito de Coimbra. Fazia parte da antiga província da Beira Alta e da região do Centro, estando atualmente inserida na sub-região de Coimbra, uma cidade bem pequena, de 7.500 habitantes, mas tem lá um time de futebol. E é lá que está o Pastana. O grupo é um grupo chamado H. Lúcio, que além do São Carlos e esse Oliveira do Hospital, tem também uma parceria com o Boston City dos Estados Unidos. Então, até hoje na tela da Band, no programa Os Donos da Bola, estávamos conversando a respeito do assunto. E eu até falei a respeito disso, né? Hoje no programa Os Donos da Bola. Pastana tem um contrato com o São Carlos até junho. Guarani, se quiser, tem que pagar a multa. Ou então esperar até junho. Pode seguir com o Pastana sendo um consultor. Mas o Pastana, desde sempre, colocou uma situação para o André Marconato. Não trabalha com o Ricardo Moisés. É uma rixa desde quando ele saiu. Situação que não foi explicada até hoje. Guarani nunca explicou por que demitiu o Pastana. Não havia nenhum motivo aparente. E o Ricardo Moisés demitiu o Pastana. Então ele não trabalha com o Ricardo Moisés. Então mesmo que o Guarani pague a multa, mesmo que a proposta tenha sido uma proposta extraordinária, 80 mil mensal,
mais bônus, gratificações, 300 mil para permanecer na Série B e 500 mil no caso do acesso. Mesmo com tudo isso, se o Ricardo Moisés continuar, o Pastana não vem. Então essa é a situação de momento, por isso que outros nomes estão surgindo aí na parada, né, para ser o executivo de futebol do Guarani. 18:12, vamos falar então do Guarani. Chegando Vladimir Catarino, diz aí Vladimir. Oi Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Bugre que oficializou nesta quinta-feira a negociação envolvendo o Derek. Já havíamos falado aqui, o Derek, um dos principais jogadores do Guarani na disputa do último Campeonato Brasileiro da Série B, também importante no começo de temporada nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista, foi negociado com o Atlético Goianiense. Valor de 3 milhões de reais, além da manutenção de um percentual dos direitos econômicos para uma futura venda. Ou seja, o Derek brilhando lá com a camisa do Atlético numa venda futura, o Guarani também terá direito a uma parte desta bolada. O atacante assina em definitivo com o Dragão e o Guarani recebe o Ayrton, atacante que já jogou contra o Bragantino na última rodada do Campeonato Paulista, vem também como compensação nesta negociação envolvendo o Derek. Foram 45 jogos pelo Guarani, 10 gols marcados, todos no Campeonato Brasileiro do ano passado. A gente lembra, em parte do campeonato, o Derek foi o artilheiro da competição, ajudando o Guarani a fazer aquela boa campanha até a reta final do campeonato. Com relação aos jogadores que ficam aqui, seguem as conversas visando renovação contratual daqueles cujos contratos já estão vencendo e também a possibilidade da contratação de novos reforços, né? Da reformulação do time depois da péssima campanha no último Campeonato Paulista. O Guarani escapou do rebaixamento apenas na última rodada, na vitória sobre o Bragantino. Aliás, esta campanha do Guarani foi a pior desde quando o Bugre voltou à elite do Paulistão em 2019. Em 21, por exemplo, o Bugre passou no grupo D com 14 pontos e foi eliminado nas quartas de final pelo Mirassol. No ano seguinte, também fez 14 pontos, também se classificou, eliminado pelo Corinthians nos pênaltis no mata-mata. Nas temporadas seguintes, não teve classificação, mas teve a média de pontos. 14 pontos em 2019, em 2020 foram 16 pontos, em 2023 14 pontos novamente. 2014 apenas 10 pontos, primeira vez desde quando voltou à elite que o Guarani lutou para não voltar para a Série 2 do Campeonato Paulista e acabou se livrando com a vitória sobre o Bragantino. Com relação ao novo executivo de futebol, os nomes continuam na pauta de negociações de interesses. O novo nome que surgiu é de Edgar Montemor, que atualmente é diretor de futebol da Portuguesa, também entrou no radar, pode receber aí uma sondagem do Guarani para se tornar o novo executivo de futebol. O Guarani tem trabalhado como prioridade na contratação desse homem forte do futebol, para depois definir as metas com relação ao planejamento e renovação também de elenco para a disputa da Série B, que começa no fim de semana do dia 19 de abril. Meu caro Batista, as informações do Bugre aqui no Esporte em Debate. Valeu, Vladimir. E atenção, vem aí a operação de vendas Volks Vale Mais na Germânica Volkswagen. É a sua chance única para sair de Volks 0 km com preços exclusivos. Confira. T-Cross com bônus de até 22 mil. Nivus com bônus de até 11 mil. Os dois com taxa zero e saldo em 24 vezes. Polo Highline com bônus de até 9 mil. E Virtus Highline com bônus de até 10 mil reais. Os dois com taxa zero. E Taos Highline com bônus de 18 mil. Ou taxa zero e entrada em 24 vezes. São diversos modelos com preços incríveis. Não perca a chance de conquistar o seu Volks 0 km ainda hoje, com ofertas limitadas. Vá até a Germânica mais próxima de você, faça um test drive ou então acesse para saber mais. germanicaveículos.com.br. Consulte condições.
Paz no trânsito começa por você. Rádio Bandeirantes. 18 horas e 17 minutos em Campinas. Vamos falar um pouco do Guarani OCH. Ontem, quando falei aqui a relação de jogadores que vão permanecer, que o Guarani tem o interesse de permanecer, faltou aqui na relação Matheus Bueno. Claro que houve um esquecimento, né? Porque o Matheus Bueno, contrato vigente, vai permanecer. Aliás, Matheus Bueno foi um daqueles que renovaram o contrato ano passado com o campeonato em andamento. Renovou o contrato para a temporada 2024. Então, além daqueles todos, né, nomes que eu relatei no programa de ontem e até debatemos que o Guarani tem interesse na permanência, Vladimir, Heitor, Diogo Matheus, Zé Aldeira, Rayan, Léo Santos, Pedro Henrique, Lucas Adel, Camacho, Anderson Leite, Lucas Araújo, Regis, Bruno, Pablo Tomás, Reinaldo e João Vitor. E, claro, os 3 que foram contratados e que vão permanecer, né? Jogadores que foram contratados pelo Guarani para a temporada 2024, já contratados para a temporada 2024. Bruno Oliveira, que estava na Coreia do Sul, foi repatriado, o Kaique e também o Ayrton, que até já participou um pouquinho do segundo tempo no jogo contra o Red Bull Bragantino. E Matheus Bueno, o que você acha do Matheus Bueno, hein, CH? Batista, eu gosto do Matheus Bueno, mas ele está em péssima fase. Como eu gosto do Regis e também está em péssima fase. Não sei, Batista, depende de uma série de informações que nós não temos, né? Hoje a gente debatia a história do Pastana, né? Me parece que o Guarani está indo para outros nomes, porque nos últimos 2 dias a coisa realmente emperrou com o Pastana. E estão falando de Toninho Cecílio. Meu amigo, viu? Tenho o maior respeito por ele. Profissional de respeito. Foi um grande jogador. Jogou no meu Paulista, inclusive. Mas você sonhar com o Pastana e acordar com o Toninho Cecílio, existe uma diferença brutal dos 2 profissionais. Eu não sei se o Toninho Cecílio é o nome certo para esse momento do Guarani. Aí seguem as incertezas. Dá até para entender porque quem faz essa lista que você sugeriu ontem, realmente é míope, né? É míope. Se você fizer uma enquete e jogar esses nomes para a torcida falar, vai praticamente bater o que nós 3, eu, Tigrão e o Gleger, já falamos aqui. E não é ser dono da verdade. É apenas uma constatação do trabalho que foi apresentado no Campeonato Paulista. Simples assim. Agora, com o mesmo treinador, que também eu não tenho nada com isso, o Guarani quiser ficar com o Claudinei, tá ótimo para mim, bom profissional, respeito, mas é o treinador certo para o momento do Guarani? E ele vai estar efetivamente participando do planejamento. Quem fica, quem vai, quem rescinde, quem fica, quem permanece, traz da base ou vai no mercado contratar. Porque não tem o executivo de futebol. E o campeonato daqui a pouco está passando um dia, passa uma semana, e daqui a pouco o campeonato vai começar. E pelo andar da carruagem, nós vamos ver boa parte desse time que foi um fiasco no Campeonato Paulista jogar as primeiras partidas do Campeonato Brasileiro. Eu não sou pitoniza, mas projetando, eu projeto uma coisa bem nebulosa em termos de resultado prático para o Guarani na Série B. E essas mesmas figuras da diretoria míopes, que trocaram o treinador, que trouxeram o Claudinei Oliveira, que estão sugerindo essas figuras para continuarem no Guarani, são as mesmas que vão no mercado buscar as alternativas e as necessidades do Guarani para encorpar, entre aspas, esse time. Eu estou muito preocupado, Batista. Só que isso é tudo na teoria, nós estamos falando antes aqui. Eu, por exemplo, no início do Campeonato Paulista, inverti os papéis. Eu, pelo time montado, considerando que todo mundo estava pronto fisicamente, né?
Eu jamais imaginei que o Guarani contrataria um jogador com o estado clínico físico do Chay. Isso é um absurdo. Absurdo. Não estamos falando da parte técnica. Então ele e mais uma meia dúzia que chegou aí, que tinha currículo. E nós projetamos aqui um campeonato muito diferente para o Guarani, até brigando por uma vaga dentro da chave. Com a Ponte, com a Água Santa. E por outro lado, principalmente pelas dificuldades financeiras do início de temporada, nós estávamos enxergando e projetando um futuro sombrio para a Ponte no Paulistão. E aconteceu justamente ao contrário. Então, tudo isso que a gente está falando é no campo teórico. De repente o Claudinei tem uma varia de condão, começa a bater na cabeça, acha um time, por exemplo, e a coisa pega no breu, e eu vou torcer muito para que isso aconteça. Porque a escolha do Guarani, ou dos homens que comandam o Guarani, é soberana. Eles fazem as escolhas e tem que funcionar dentro do campo. Se funcionar, está tudo certo. Se não funcionar, aí vem a crítica, a pancada, a pressão, e eles sabem exatamente como é que é o tamanho da torcida do Guarani, que não aguenta mais esse tipo de caminho adotado. Eles perderam o Pastana nas circunstâncias, e eu não vou dizer aqui porque naquele momento ele foi dispensado, se não é problema meu. Né? Se o Guarani achou que tinha que demitir, tecnicamente errou. Agora, se acontecer alguma coisa, o Guarani nunca se pronunciou. Veio o Drubski, não funcionou. Veio o Juliano, não funcionou. O Guarani foi um fiasco. Final do Campeonato Brasileiro do ano passado e todo o Campeonato Paulista. Eu acho que isso explica exatamente para as pessoas que estão lá no comando que eles têm que adotar um outro caminho. Não é possível que eles achem que, se realizarem as mesmas coisas das mesmas maneiras, que eles vão colher o outro resultado. Não vão. Não vão. Porque a gente já conhece todo o potencial desse time. E também o que esse treinador pode efetivamente produzir. Ele não tira o máximo desses jogadores que estão aí. Precisa de uma outra peça. Mas não adianta eu achar. O Guarani tem que enxergar isso. Se não enxerga, só resta torcer. Ficar na arquibancada torcendo, nós aqui no ar-condicionado, torcendo muito para que o Guarani tenha sucesso, que as coisas deem certo. Mas eu estou muito preocupado, Batista, muito mesmo. São 18h24, comentando o Guarani, Valdemir Gomes diz aí, Tigrão. Bom, a saída do Derek já era, né? Ela só está sendo oficializada agora, com números. Bacana que é divulgado isso, 3 milhões em dinheiro, ainda o Guarani fica com um percentual para, de repente, participar aí de uma remuneração numa renda futura ou numa venda futura. Vem o Ayrton fazendo parte da negociação, tomara que vingue na equipe do Guarani. Era a caçapa cantada, o Derek realmente já tinha fechado, né, esse acordo com o Atlético Goianiense. Agora terminado o Campeonato Paulista, na semana de folga aí da equipe do Guarani. Então vem a confirmação de forma oficial da saída do atleta, que é muito bom jogador, é um centroavante canhoto, com facilidade para jogar centralizado ou também para jogar pelas beiradas, especialmente do lado esquerdo. Se encaixou muito bem no Guarani, sobretudo na Série B do ano passado, onde ele marcou 10 gols e foi um dos artilheiros da competição. Mas não tem jeito, não teve como segurar. O Guarani também precisa de dinheiro, 3 milhões oxigenam aí a curto prazo, de uma maneira muito positiva, o caixa do clube, e a gente só não sabe qual é o percentual que ainda fica pertencendo ao Guarani, no caso do jogador ter uma negociação futura. Boa sorte para o Derek, que vestiu com muita dignidade a camisa do Guarani Futebol Clube. Quanto ao recondicionamento muscular do Chay, que chegou muito abaixo, né? E a gente não consegue entender isso, como é que um jogador é contratado estando numa condição física tão negativa, numa condição física tão desfavorável, mas vem e não jogou a última só lá atrás contra o Santo André, e lesão a todo momento. O Guarani tem que tentar recuperar o jogador, agora tem um período aí superior a 40 dias, trabalho forte, mas depende muito do jogador também.
Não adianta olhar para a esteira ergométrica e saber, tem que queimar aí, tem que puxar ferro, tem que fazer musculação, tem que melhorar o balanceamento, tem que usar todos os equipamentos que o clube tem, ou seja, melhorar o condicionamento. Tem que melhorar o tônus muscular. Agora, o aparelho não dorme com o jogador, né? O jogador é que tem que subir lá, é que tem que se dedicar. Depende, então, do método, depende da programação de trabalho bem elaborada, isso é importante. Mas é a mesma coisa de um grande projeto. O arquiteto faz o projeto. Aí, a hora que o pedreiro vai lá para executar, ele não vai trabalhar, não adianta, né? A planta fica muito bonita, o projeto na tela do computador. Mas alguém tem que ir lá e edificar. E para edificar essa musculatura do Chay, depende dele. Ele é que tem que se dedicar. É 90% dependente dele. São 90% por conta dele. E os outros 10% dos preparadores, dos fisiologistas, enfim, de toda a equipe de apoio do Guarani na área. Então tomara que o Chay tenha consciência, né, de que ele já não vem jogando aí há 2 anos, né? Não jogou 22 pelo Cruzeiro, estava lá, mas não jogou. Não jogou 23 pelo Ceará, foi muito mal. E agora 2024 começa pior ainda. Praticamente não disse a que veio até agora. Mas é bom jogador, tecnicamente. Teve uma campanha de 21 muito boa pelo Botafogo. E é aquele Chay que a gente tem que ver. Só que o atleta profissional, ele depende dele. Mas ele depende também de um apoio, de uma equipe multidisciplinar. Mas como eu disse, em 90%, ele é quem resolve a sua situação. E nós sabemos que é um esporte de muita correria, de alto rendimento, hoje de muita exigência física. E o cara que estiver se arrastando em campo não vai dar sequência na carreira. E é bom que o Chay tenha consciência disso e que leve muito a sério e que aproveite muito bem este período agora entre o Campeonato Paulista, onde o Guarani saiu um pouco antes, e a Série B do Campeonato Brasileiro, para ver se ele retoma para valer a carreira dele, que vem aí na corda bamba e que vem negativa, que vem abaixo do esperado nos últimos 2 anos e mais esse início de 2024. 18h29 em Campinas. Estamos em contato com Igor Inocêncio de Oliveira. Igor Inocêncio, lateral da Ponte Preta, 25 anos, 2 acessos na carreira com o Juventude e também com o Coritiba. Vai falar ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Ô Igor, um abraço para você, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar aí o convite. Fala, meu irmão, boa noite, muito obrigado em poder falar com vocês aí, fico muito feliz e vamos para esse bate-papo aí que vai ser maneiro. Você é natural de João Pessoa? Isso, sou de João Pessoa, Paraíba. E começou lá? Comecei no Alto Esporte da Paraíba, na minha categoria de base eu tinha passado por outros clubes fora de João Pessoa, Esporte Clube do Recife, que eu tive uma passagem bem pequena, com 14 anos, e joguei mais futsal, assim, na minha vida, de mais jovem, até com 16 anos eu estrear no profissional pelo Alto Esporte, lá da Paraíba, e uns meses depois teve a Copa São Paulo de Futebol Júnior, e daí eu desci para jogar na base, de novo, fomos para Taça São Paulo, e daí eu fui para o Corinthians, aí começou minha vida profissional. E não teve oportunidade no Corinthians? Não, no profissional não, só cheguei a treinar. O elenco da minha época era muito bom, ainda não, o Corinthians não vivia esse momento de aproveitar muito a base. No ano que eu estava treinando com os profissionais foi 2017, o ano que eles foram campeões brasileiros, ano que eles foram campeões paulistas também. Então não tinha tanta oportunidade para a gente da base naquela época, sabe? E daí tive que ir para outros clubes para poder ter essas oportunidades no profissional. Entendi. Falando dos 2 acessos com o Coritiba e também com o Juventude, e como é que foi a trajetória, né? Importante você falar, até porque vem pela frente aí uma Série B do Campeonato Brasileiro e você, com 2 acessos, sem dúvida nenhuma, é uma referência. Sem dúvida, é uma competição a que eu mais joguei,
até hoje na vida. Estou indo para a quinta, 2 acessos com o Juventude e com o Coritiba. No Coritiba, infelizmente, eu não pude fazer o campeonato inteiro, que eu tive a minha negociação para o Ceará, que eu fui vendido, acho que na 20ª rodada. Mas participei de todo o elenco do ano, e é uma competição que ela é muito difícil de ser disputada, sabe? É uma competição que exige muita concentração. Tem muitos times que vão jogar só por uma bola. Esse ano a Série B está com equipes muito grandes também. Vai ser jogos bem complicados. Mas eu tenho certeza que esse início da gente da Ponte Preta tem sido muito promissor e nos dá muita confiança para a gente fazer um campeonato bom. Entende? A gente tem toda a confiança da comissão técnica, dos jogadores que têm ficado sempre à disposição de dar o melhor para respeitar primeiramente a camisa da Ponte Preta e depois para a gente fazer um campeonato à altura da camisa. É muito grande, né, a Ponte Preta, então a gente tem que saber o que fazer dentro de campo para respeitar essa instituição, e o maior respeito que a gente pode dar para nosso torcedor é com vitórias, é com entrega, é com disposição. E eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande ano com essa camisa. E o nosso comentarista, o CH, também vai fazer perguntas a você. Hoje o nosso entrevistado na entrevista do dia é Igor Inocêncio, lateral da Ponte Preta. Diz aí, CH. Boa noite ao Igor, parabéns pelo trabalho realizado. Eu tenho 2 perguntas. A primeira, você já jogava por dentro, jogador de meio campo na segunda linha, ou foi aí uma entre aspas, colocação e invenção do João Brigatti? E a segunda, qual a melhor maneira, na sua opinião, de enfrentar o Palmeiras no jogo de sábado? Grande abraço e obrigado pela entrevista, Igor. Boa noite, CH. Primeiro, a pergunta foi sobre outras posições, né? Principalmente por dentro. A minha base inteira foi jogando de meio campista, mas eu jogava como um médio, segundo volante, /meia, até depois descer para lateral, ponta também, pelo meu vigor físico. Consigo ter um bom trabalho desempenhado com a força, sabe? Tipo, consigo atingir longas quilometragens e isso não vai baixar o meu rendimento. E, então isso tem mais facilidade. Inclusive, ano passado eu joguei contra o João por dentro, pelo Avaí, jogando como um segundo volante. E ele, antes de chegar aqui, ele me fez essa pergunta se eu me sentia bem nessa função, se fosse para, em uma determinada ocasião, que eu pudesse exercê-la, se eu me sentia tranquilo para isso. Eu falei que sim, falei que eu estou aqui para ajudar, independente da função que eu tiver. Meu desejo sempre vai ser ajudar a Ponte Preta e entregar o máximo para que os resultados aconteçam. E sobre o Palmeiras, todos nós sabemos a equipe vitoriosa que é a do Palmeiras, o quão difícil é jogar contra essa equipe, que é uma equipe que já está há um tempo já com o mesmo comando, é um tempo com o mesmo, basicamente o mesmo time, só muda uma peça ou outra por opção técnica, e eu tenho certeza que a gente vai fazer uma grande partida. Sabemos da dificuldade, hoje, ao decorrer da semana, o professor passou todos os pontos fortes, todos os pontos que a gente pode explorar. A gente vem treinando bastante em busca de fazer um grande jogo e, se Deus permitir, a gente sair da Arena Barueri com um resultado positivo. O Igor, num jogo contra o Santo André, o Brigatti achou por bem tirar um zagueiro e colocar você por dentro. Enfim, jogando no esquema tático que normalmente ele adota no segundo tempo. O que aconteceu que o time foi tão mal assim contra o Santo André? Pelo menos é a minha opinião. De repente você nem concorda e nem precisa concordar. Mas o time foi bem abaixo do que vinha produzindo. Vocês já debateram para efetivamente chegar a uma conclusão do que aconteceu, Igor? Eu acredito que quando a gente faz grandes jogos em uma sequência, essa foi uma das minhas falas quando eu cheguei aqui na Ponte Preta, na minha coletiva. Que, ao meu ver, para a gente ter grandes êxitos na competição, a gente precisa ser um time regular.
que a gente nunca tenha uma atuação que a gente teve no final de semana. Concordo com você que a gente não foi bem na partida. Isso indifere se é com 3 zagueiros, se é com 4 zagueiros, se é com... Independente, a gente tem que fazer uma partida mais sólida do que aconteceu no final de semana. Mas também falo para você que eu acredito que tudo isso que a gente fez no campeonato não pode ser apagado por causa desse jogo. Eu não vou te dar desculpas aqui por causa do campo ou por causa do calor. Foi um gramado diferente do que a gente era acostumado, que eu acredito que não deveria nem ter num cenário nacional campos dessa forma, porque atrapalha muitas equipes. Num sol daquele, a bola fica muito viva. O campo lá do Santo André não era molhado, então a bola sempre travava, sempre deixava o jogo em disputa. Para você ver que teve várias faltas no jogo, teve algumas chegadas atrasadas, inclusive a expulsão do nosso companheiro Dudu foi por um lance assim, que ele chega atrasado na bola, porque a bola, às vezes, ela corre e às vezes ela para em alguma situação. E eu tenho certeza que a gente vem trabalhando a semana inteira para desempenhar um melhor papel e voltar a tudo aquilo que a gente construiu durante um campeonato inteiro, que tenho certeza que não vai ser apagado. E a gente no sábado tem uma missão muito difícil, mas que eu confio demais em todos os meus companheiros e no corpo técnico, que a gente vai fazer uma grande partida lá em Barueri. O Batista, eu já tinha passado a bola para você, mas ele me deu um gancho. Eu não posso deixar de perguntar. Então, pelo que você está colocando, não é desculpa, é constatação, e eu respeito a sua opinião, porque você esteve lá dentro do campo. Jogar na Arena Barueri, que não é um gramado sintético, é melhor para a Ponte, então? Cara, melhor eu não tenho como te falar, mas eu tenho certeza que o jogo vai ser muito mais igual. Porque eu acho que num solado como o do Allianz, beneficia 100% mais o Palmeiras. Isso é a minha opinião, entende? Não que a gente fosse lá, independente se fosse o Allianz, independente se fosse qualquer outro campo, a gente vai para jogar de igual para igual com qualquer equipe do mundo. Sendo que eu acho que os caras estão mais adaptados ao gramado do Allianz, por ser um campo muito mais rápido, por eles treinarem sempre nesse tipo de gramado. E agora, tipo, dá para perceber que até a torcida, tipo, não tem como ser lotar tanto como o Allianz, tipo 40, 50 mil pessoas, como agora na Barueri dá, tipo, 16, 17, 18 mil pessoas. Então, falando de gramado, eu acredito que o jogo vai ser mais igual. Esse é o meu ponto de vista. Então, quando o jogo é mais igual, não tem um que vai desparecer. Sei da qualidade dos jogadores do Palmeiras, sei de tudo, mas essa é a minha colocação para que o jogo de sábado seja um jogo mais igual. Igor Inocêncio, lateral direito da Ponte, o nosso convidado especial de hoje. Você falou que praticou futsal, né? O que você trouxe do futsal para o futebol de campo? A gente percebe que você tem muita habilidade, qualidade. Isso é oriundo lá do futsal? Sem dúvida. Acho que a técnica, quando a gente começa de cedo no futsal, e quando eu tiver um filho aí, se ele gostar de futebol, meu pensamento é que ele comece no futsal. Tenho certeza que isso aí vai ajudar muito na vida dele. Quando ele sair do futsal para o campo, às vezes tomar decisões em espaços curtos, às vezes tocar a bola e sair para desvencilhar o companheiro ou a pessoa que vai estar te marcando naquele momento, tentar um toque mais rápido, um drible mais curto. Eu acredito que isso influencia muito na técnica do jogador, e eu só acho que tem a ajudar, entendeu? Essa é minha colocação sobre o futsal. Eu admiro o esporte, e se num passado tempo aí a gente possa ver mais vezes jogadores de futsal aí saindo do futsal e vindo para o campo. Você ainda não marcou gol, né, com a camisa da Macaca, tem 2 assistências. Eu tenho percebido que você vem tentando, às vezes surge ali uma bola e você está batendo pro gol.
Será que vai acontecer nesse jogo contra o Palmeiras o seu gol? Cara, meu maior desejo é marcar com a camisa da Ponte Preta. Me identifiquei demais aqui desde o primeiro dia que cheguei. E não tenha dúvidas que essa é a minha maior vontade. E se for para acontecer sábado, tudo na vontade de Deus, né? Se for para acontecer sábado, cara, eu vou ficar muito feliz. Tenho trabalhado muito essa possibilidade de um arremate fora da área, de uma chegada com surpresa ali no ataque, para finalizar no gol. E se Deus permitir, vai chegar na hora certa. E se for sábado, eu vou agradecer muito. Ô Igor, uma coisa ruim é que vocês não terão lá o apoio da torcida. A Ponte é o único time dos 8 classificados que não poderá colocar o seu torcedor no campo, né, nas arquibancadas. E a torcida da Ponte compareceu até num número muito bom lá na cidade de Santo André, vibrou lá o tempo inteiro. E no estádio Moisés Lucarelli, a torcida da Ponte faz a diferença. Então, se tem uma coisa ruim dessas quartas de final, é não poder contar com a sua torcida no campo, né? Sem dúvida. Nosso torcedor é nosso 12º jogador. Tenho certeza que eles nos apoiam do começo ao final da partida. Infelizmente, não vai acontecer da nossa torcida estar no estádio nos apoiando, nos dando força para aquele piquezinho a mais, para aquela bola que a gente acha que não vai chegar, a torcida nos apoiando, a gente chega. Mas eu tenho certeza que daqui de Campinas, ou até de lá de perto, numa recepção próxima ao estádio, eu tenho certeza que nossos torcedores vão estar junto com a gente ali em todo momento, torcendo, apoiando, e eu tenho certeza que a gente vai em busca dessa classificação aí para essa torcida apaixonada. Ô Igor, muito obrigado pela sua participação conosco, gostei muito desse bate-papo, boa sorte para você. A Ponte é a grande zebra, né? Até o presidente, o Marco Eberlin, falou a respeito disso, o abismo financeiro que existe entre o Palmeiras, que indiscutivelmente é um dos 3 maiores orçamentos do futebol brasileiro, e a Ponte vem com muita dificuldade. Mas o futebol, quando a bola rola, não tem essa questão financeira. São pais de família, são jogadores responsáveis, cada um honrando ali o escudo, o brasão, a camisa do time que paga o salário. Então pode ter certeza absoluta que não vai faltar vontade, não vai faltar determinação, não vai faltar aquilo que a Ponte, ao longo da sua história, um time com mais de 120 anos, sempre teve, que é aquela energia que a torcida gosta, né? A raça, a determinação. Então, indiscutivelmente, daqui, independentemente daquilo que vai acontecer, né? Nesse jogo diante do Palmeiras, a Ponte já é uma vitoriosa. Entrou no campeonato pelo orçamento que tinha, pelas dificuldades financeiras, para fazer naturalmente um campeonato de manutenção. Conseguiu mais do que isso. Conseguiu a classificação. E aí vocês, entre vocês, para finalizar, tem essa conversa, esse bate-papo. Olha, é o seguinte, gente, dá para ir um pouco mais, hein? Vamos enfrentar o gigante, mas o jogo é jogado. Tem essa conversa entre vocês ou não? Sem dúvida. Acredito que a partir do momento que a gente trabalha e sonha com sendo um jogador de futebol e a gente realiza esse sonho, a gente vive para jogos grandes. Como você falou, acredito que no campo não entre o salário do cara que vai estar jogando, não entre tudo aquilo que ele tem de conta bancária ou do clube. Eu acho que no campo tem que ter muita vontade, e isso eu tenho certeza que os meus companheiros, junto comigo, junto com a comissão técnica, não vai faltar em momento algum da partida, aconteça o que acontecer. Acho que esse é um jogo para a concentração da gente estar 100%, sabe? É um jogo para a gente estar ligado o tempo inteiro, esquecer tudo que a gente fez no campeonato e partir para um novo jogo. A nossa semana já tem sido diferente, de trabalho, de concentração, de entrega, de determinação e de sonhar, né, cara? Que
acho que a gente bota, quando a gente coloca uma coisa na cabeça que a gente vai em busca dela, a gente vai de uma forma diferente, sabe? Isso pelo menos é comigo. Tudo aquilo que eu sonho, eu trabalho muito todos os dias para realizar. E sábado não vai ser diferente. Já joguei contra o Palmeiras com outras equipes, defendendo outras equipes, e meu pensamento sempre foi o mesmo. Sempre foi, cara, esse tem que ser o jogo da minha vida, e o que o time precisar para que a gente vença, eu vou dar o máximo, entende? Se no dia não precisar da técnica, só precisar da vontade, vai ter a vontade. Se no dia não precisar tocar a bola do lado e só dar balão para frente, vai ser isso que vai precisar no jogo, e eu vou tentar entregar o máximo para que a gente saia vitorioso. Valeu, Igor. Tomara que a entrevista dê sorte e você marque o primeiro gol e o gol da vitória da Macaca contra o Palmeiras. Abraço para você e boa sorte. Amém. Muito obrigado. Fica com Deus aí, tá? Amém. Fica com Deus também. Tamo junto. Um abraço. Tamo junto. Tá aí Igor Inocêncio, nosso convidado especial de hoje na entrevista do dia. 18h48, intervalo. Voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telha Norte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Semana do Consumidor é na Loja do Mecânico. Confira ofertas sensacionais. Parafusadeira pneumática Forte G, R$ 999,90. Jogo de ferramentas profissional Lite, R$ 499,90. Ofertas válidas até 16 de março. Nas compras acima de R$ 250, você concorre a uma Rampage 0 km. Em Campinas, na Rua Carolina Florence, 1364, Jardim Guanabara. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e na Mega Loja em Sorocaba. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br.
Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. 18 horas e 52 minutos. Esporte em Debate. Hoje até às 7h30. O assunto aqui tá quente. Mas o que não pode esquentar de jeito nenhum é o motor do seu carro. E a Paraflu está aqui para te ajudar a resolver isso. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? E isso acontece quando o radiador fica sem fluido ou porque você não usou fluido de qualidade. Por isso, para não colocar a sua segurança e da sua família em risco, se liga nessa dica que eu vou te dar. Faça a troca regular do fluido do seu radiador, de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha a Paraflu, a marca que entende tudo do assunto e que conta com uma linha completa de produtos. Agora já sabe, né? Vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rádio Bandeirantes. E aí, CH, o que achou da entrevista do Igor Inocêncio? A primeira vez que a gente conseguiu falar ao vivo com ele. Olha que as entrevistas ultimamente têm sido todas produzidas pelas assessorias de imprensa dos clubes. Isso aí foi herdado da pandemia. Quando começou a pandemia, começaram com essa atitude. E a coisa, enfim, terminou a pandemia e continuou assim, né? Nenhum repórter tem acesso aos jogadores. Então, hoje tivemos a felicidade de entrevistar de forma exclusiva um jogador em CH. Você sabe que isso é uma das coisas que o Brasil herdou, e é uma coisa dessa coisa de coletiva, não poder falar, que eu sou terminantemente contra. E quando eu estava do outro lado, alguns sabem, muitos não, eu fui assessor de imprensa do Paulista Futebol Clube, campeão da Copa do Brasil em 2005. Quando eu cheguei no início daquele ano, a primeira coisa que eu fiz foi ter criado uma zona mista. O que é a zona mista? Porque os jogadores saíam dos vestiários e iam direto para o estacionamento. Falei, não. O clube precisa que o atleta dê entrevista, porque vai lá, está estampada a marca do patrocinador e vocês estão falando com a torcida. Vocês não estão falando com o veículo A, B ou C. Os veículos de comunicação, eles são apenas a intermediação para o cliente do clube, que é o torcedor, é a razão de existir do clube. Então, mas tem dia que a gente não quer falar. Um jogador lá acabou colocando, eu falei, perfeitamente, você não quer falar, o veículo A vai perguntar para você, ô fulano de tal, você fala comigo? Você vai falar não. Você vai assumir que você não quer falar. Precisa escolher dois. Todos passam pela zona mista. Todos passam. Eu trabalhei assim, modestamente falando, é o que eu sei a importância dos dois lados. Eu tive essa felicidade. E eu tenho um troféu particular, não é? No jogo contra o Fluminense, no jogo de ida, não é? No Jaime Sintra, o Paulista ganhou o jogo, o Luciano do Vale estava no estádio Jaime Sintra. Nós fizemos um press kit, não tinha internet naquela época. Não tinha press kit, era impresso. E lá na Gráfica Boca Boa, com a família Rigolo, sempre apoiando a gente, a quem eu tenho um apreço, e não é jabá não, viu gente? Um apreço, uma consideração muito grande, porque eles me ajudaram muito nesse trabalho que eu fiz.
nós imprimimos um press kit que era um mini jornal colorido de 8 páginas, falando, explicando do jogo, não só do Paulista, mas do Fluminense. E aconteceu isso, que todo mundo, tudo bem, ganhou, fica mais fácil, mas todos saíram lá e a maioria dos jogadores concedeu entrevista, aquela coisa toda. E foi uma coisa que eu tive a liberdade, graças a Vanuil da Rocha Pereira, que era um dos diretores do Paulista na época, e do Eduardo do Pitico, né, que inclusive foi vice-presidente, do Edu Palhares, essa gente toda que não está mais no Paulista, infelizmente, é que eu tive a autonomia de poder fazer um trabalho com a minha cabeça, atendendo todos, o clube e os meios de comunicação. E quando eu vejo um menino desse, eu chamo de menino de maneira carinhosa, não é pejorativo, ele falando fácil, respondendo as perguntas e se colocando à disposição do torcedor da Ponte que ouve a rádio. Não é para o Batista que ele está à disposição, nem para o Carlos Henrique, não é para o Tigrão, para o Gleger, para o Catarino, para o Boles. Não é. Ele é o atleta do clube que o nosso cliente da rádio, o cliente deles da arquibancada, né, quer ouvir. E as pessoas não entendem isso. Não, elas entendem. É que elas vão para um outro caminho que, na minha opinião, não é o caminho correto. Todo mundo perde. Então essa coisa maçante de entrevista coletiva, aquela coisa quadrada, que você pode fazer uma pergunta só, é um negócio. Eu tive a alegria, lá atrás na minha carreira como repórter, de pegar, sabe, era no braço. Outro dia você trouxe o exemplo aqui, era verdade mesmo. Você disputava cada palmo de espaço no gramado, dentro do vestiário, no braço. Porque senão os caras te engoliam. E foi lá que eu aprendi a trabalhar. Só que todo mundo estava disponível, ou a maioria das pessoas disponível para falar e para dar entrevista. E repito, quando eu vejo esse rapaz à disposição, graças à assessoria da Ponte e também à vontade dele, eu fico muito feliz. Fico muito feliz porque todo mundo ganha. A Rádio Bandeirantes, o ouvinte torcedor da Ponte e o clube. O clube que colocou o seu patrimônio, que é o seu atleta, para poder falar e ter efetivamente uma divulgação. Parabéns para quem escolheu, para quem realizou, porque a entrevista foi muito legal, Batista. Paulo Santana foi o homem responsável pela liberação, claro que passa pelo departamento de futebol do clube, né? Mas o Paulinho Santana é o responsável pela comunicação da Ponte. Antigamente não funcionava assim, né? O CH falou aí de quando ele foi repórter e trabalhava ali no quebra-queixo. Quebra-queixo é ali na saída dos jogadores. Aquilo era uma guerra de microfone, cotoveladas, rabo de arraia, saía de tudo. Mas é o seguinte, as entrevistas eram muito mais fáceis de serem feitas. Nós tínhamos acesso aos jogadores. Só para se ter uma ideia, você fala isso para a juventude hoje, os caras não têm conhecimento, né? Estou falando juventude, os novos repórteres. A coisa vai indo, eu estou nisso aqui há muito tempo e sempre tive uma preocupação da reciclagem. Eu revelei diversos profissionais, inclusive que estão aí brilhando em mídia nacional. Então o jovem é sempre muito bem-vindo. Eu vou ficar aqui durante um tempo, né? Nós. E aí seremos substituídos por outros. E é assim que funciona, é assim que a vida segue. Lá no passado eram outros. Então é necessário ter a juventude. Mas aqueles que estão chegando não têm conhecimento de como a coisa funcionava antigamente. A entrevista era feita dentro do vestiário. Não tinha sala de imprensa. O repórter de cada emissora comparecia no vestiário e entrevistava quem ele gostaria de entrevistar. Não tinha esse negócio, olha, é esse aqui que vai na entrevista hoje. Não. Ele escolhia qual o entrevistado e quantos entrevistados ele quisesse lá dentro do vestiário. Os caras tomando banho ali com a toalha no corpo e tal, e o repórter lá entrevistando. Um repórter pegava um jogador,
o outro de uma outra rádio pegava outro. Teve época aqui em Campinas que tinha 5 emissoras de rádio transmitindo futebol. Hoje são 4, né? Estou dizendo emissoras convencionais. Claro que tem as importantes emissoras aí do serviço de streaming, que também merecem respeito e fazem um trabalho importante. Eu estou dizendo emissora de prefixo, né? Emissora convencional. Hoje são 4, antigamente era 5 aqui em Campinas. Então cada repórter pegava um entrevistado e colocava nele a escuta, a chamada carrapeta. Colocava a entrevista para que o âncora do estúdio pudesse também participar da entrevista. Veja, um negócio completamente diferente. Hoje, Campeonato Paulista, por exemplo, a repórter não pode fazer a entrevista no intervalo. A repórter não pode fazer a entrevista no final do jogo. Não tem acesso. Não é o clube que proíbe. É a Federação Paulista de Futebol que proíbe. Aí o repórter, ele ainda pode ficar dentro do campo. Só que não tem acesso a nenhuma reportagem. Então eu pergunto, qual é a função do repórter dentro do campo, sendo que ele não pode reportar? Aí ele pode fazer uma pergunta na entrevista coletiva com o treinador. Dificulta sobremaneira, porque dependendo das respostas que está dando o entrevistado, você pode fazer uma pergunta agora mesmo, aconteceu com o CH. Ele tinha feito algumas perguntas e da resposta do entrevistado, que era o Igor Inocêncio, ele teve mais uma para encaixar. Se fosse uma entrevista coletiva, ele não conseguiria fazer isso. Então perdeu muita qualidade, né? Lamentavelmente, é uma evolução, evoluiu para isso, não tem volta. No Campeonato Brasileiro, o repórter ainda pode, ou pelo menos podia, até o ano passado, entrevistar jogadores numa zona mista no final da partida. Intervalo jamais. Eu sou de uma época onde nós transmitimos os jogos, não era como hoje, né? Que tem aí a televisão que transmite todos os jogos. Então, para transmitir o jogo, tinha que comparecer no local. Ia lá o narrador, que era eu, e o repórter. Chegando lá, antes do jogo, normalmente os jogadores sobem para dar aquela desintoxicada e tal, soltar a perna ali, né? Como diz o pessoal. E aí a muscula, né, CH? Muscula. Então, ali o repórter tinha acesso. Entrevistava o jogador, o treinador, entrevistava o dirigente. Aí no intervalo fazia também quantas entrevistas ele conseguisse fazer antes que os jogadores fossem para o vestiário e no final também, no final do jogo. E mais a entrevista coletiva, né? Que na verdade não era entrevista coletiva. Cada um que estava lá fazia a entrevista com o treinador. E, lamentavelmente, evoluiu para esta situação que nós estamos vivendo hoje. Então, hoje tive a satisfação e a alegria, graças à sessão do jogador pela Ponte Preta, para fazer uma entrevista tal qual fazíamos antigamente. O intervalo e voltamos já, 19h05. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320.
3220. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Mês do consumidor, para você economizar na sua obra ou reforma, é na Teleanorte. Aproveite as ofertas da Dicompel. Confira. Conjunto tomada simples Dicompel 4x2, R$13,99. Conjunto interruptor simples Dicompel 4x2, R$12,99. Filtro de linha Dicompel 5 tomadas, 1 metro, R$18,99. Ofertas válidas até 15 de março. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Mês do consumidor é na Teleanorte. Vem! Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Vem aí a operação de vendas Volkswagen Mais na Germânica Volkswagen. É a sua chance única para sair de Volks 0 km com preços exclusivos. Confira! T-Cross com bônus de até 22 mil e Nivus com bônus de até 11 mil. Os dois com taxa zero e saldo em 24 vezes. Aproveite, pois as ofertas são por tempo limitado. Vá até a loja mais próxima de você para um test drive ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Volkswagen é na Germânica Volkswagen. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Copa do Brasil, daqui a pouco, 20 horas, no 1º de maio, em São Bernardo. São Bernardo e Corinthians, hein? Olha aí, que jogaço! Quem vencer vai à terceira fase da Copa do Brasil e vai ganhar 2.200.000. Vamos lá, o São Bernardo é do técnico Márcio Zanardi, o provável Alex Alves, Vitor Ricardo, Helder Maciel, Rafael Foster e Arthur Esponte, Henrique, Alan Santos, Lucas Lima e Romisson, Lucas Tocantins e Silvinho, mais o Kaique. E o Corinthians, hein? Olha o timão aí de Antônio Oliveira, o grande português. Vamos lá, provável Corinthians, Cássio no gol, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo, Ranielli, Maicon e Rodrigo Garro, Yuri Alberto, Pedro Raul e Wesley. Cobertura completa da Rádio Bandeirantes. Copa do Brasil, 20 horas, São Bernardo e Corinthians. E aqui você ficou na ficha técnica. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi.
Telha Norte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 19h11 em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Daqui a pouco mais mensagens. No ponto 10, pizzaria e restaurante, a promoção continua. Aproveite toda terça, quarta e quinta-feira. O chopp Tulipa de 300 ml sai por R$ 7,90 cada. Sim! Apenas R$ 7,90 o chopp Tulipa de 300 ml. E no pedido de porções inteiras, a cerveja de 600 ml Petra sai por R$ 9,90. Você ouviu isso? Aproveite, hein? É isso mesmo. Uma Petra geladíssima de 600 ml, só R$ 9,90 no pedido de porções inteiras. E atenção, promoções válidas somente nas noites de terça, quarta e quinta-feira, tá bom? E tem promoção também na pizza para viagem, só R$ 58,90. Sabores frango, lombo, calabresa, milho, presunto, marguerita e napolitana. R$ 58,90 cada para viagem. Confira pelo WhatsApp 97410 6068. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Olha aqui, Guilherme Sampaio Batista. Ouvi relatos da sua brilhante cobertura da Copa de 1958. Você já era veterano nessa época, mas deu um show. Isso aí é para o Tigrão, tá? Não é para mim. É o Tigrão que ajudou a descerrar a placa lá do Coliseu, lá onde os gladiadores, né, se degladiavam. Os gladiadores têm que degladiar. Eu nasci em 1959, mas valeu aí pela brincadeira. Ele está dizendo que o pai dele é de 54, né? E ele tinha uns 40 quando o Guarani foi campeão brasileiro em 1978. Olha que legal, hein? O pai do ouvinte, portanto, né, 40 anos, quando o Guarani foi campeão brasileiro em 1978. Valeu, Guilherme Sampaio, um grande abraço, muito obrigado pela sua participação. Ouvinte no ar. Boa tarde, meus amigos da Bandeirante. Boa tarde, Batista. Boa tarde a todos. Batista, eu acho que a Ponte Preta, ela tem que cuidar, eu acho que o único setor que a Ponte tem que cuidar, tem que saber escalar, é o meio de campo. Porque os volantes ali, tem que ver o Elvis, tem que ver as condições do Elvis. Se o Elvis estiver preso, não estiver jogando, não puder jogar, tiver alguém marcando ele não estiver livre, porque o Elvis, para lançar a bola, o Elvis tem que estar bem desmarcado, porque se Elvis estiver bem marcado, o Elvis não joga bola. É isso que o João tem que ver. O João tem que cuidar mais do meio de campo, porque a zaga lá atrás, o ataque, a Ponte tá de boa. O problema da Ponte é o meio de campo. Tem que ver o meio de campo. Cuidando ali do meio de campo, eu acho que a Ponte dá pra fazer um bom jogo contra o Palmeiras e conseguir um bom resultado. Falou, boa tarde para todos. Boa tarde, 19h15 em Campinas. Você é do tipo que adora colocar a mão na massa? Um fazedor e um verdadeiro fã de máquinas e ferramentas? Então a Loja do Mecânico é o lugar ideal para você. Com uma variedade de produtos de alta qualidade, diversidade e os melhores itens do mercado, na Loja do Mecânico você encontra tudo o que precisa, com preços que cabem aí no seu bolso.
Ofertas sensacionais. Olha aqui. Parafusadeira pneumática Fortig, R$ 999,90. Jogo de ferramentas profissional Lite TH, R$ 499,90. Ofertas válidas até 16 de março, hein? E tem mais, a cada R$ 250 em compras, você acumula números da sorte para concorrer a uma Rampage 0 km. Isso mesmo, uma Rampage 0 km pode ser sua. Visite a loja do mecânico e entre para o time de fazedores. Em Campinas, Rua Carolina Florence, 1364, no Jardim Guanabara. Anote aí o telefone e também serve como WhatsApp. 19 é o código de área e o número 3370-2550. Acesse o site lojadomecânico.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Bandeirantes! Vamos aos temas do dia. São notícias, pautas, não tem ligação com os times de Campinas. Mas o comentarista escolhe uma das pautas para colocar a opinião dele. Pauta 1. Palmeiras perde dinheiro na Arena Barueri e vive conflito com a interdição do Allianz Parque. O Verdão terminou 2023 com uma média de público de 36.374 pessoas e a arrecadação de 2,75 milhões no Allianz Parque. Na Arena Barueri, considerando as 7 partidas dos últimos meses, registrou uma média de 16.515 pessoas. Renda de 779 mil. É menos da metade da renda do Allianz Parque. Pauta 2. John Textor paga bicho de 1 milhão aos jogadores do Botafogo por vaga na fase de grupos da Libertadores. Ainda no vestiário do Nabi Abichedi, o dono da SAF do Botafogo fez uma chamada de vídeo com o elenco e surpreendeu com a bonificação, que será dividida entre os jogadores. Pauta 3. Vinícius Júnior pede à UEFA punição a torcedores do Atlético de Madrid por racismo. Brasileiro se manifesta sobre ofensas antes de duelo entre Atlético de Madrid e Inter de Milão na Champions League, quando foi chamado de chimpanzé. Abre aspas. Espero que vocês, UEFA, já tenham pensado na punição deles. Fecha aspas. Escreveu o jogador em rede social. E aí, CH, qual o assunto que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Essa bola dividida, essa barbaridade que continuam fazendo na Espanha com o Vini Júnior. Agora a torcida do Atlético de Madrid chamando o brasileiro de chimpanzé. Vamos ver o que a UEFA, além da nota de repúdio, ela vai fazer na prática, né? Já passou da hora, né? Isso aí tá ultrapassando todos os limites. Eu só acho que as grandes forças do futebol espanhol tinham que pressionar mais. Eu estou falando também dos grandes clubes. Isso não pode continuar. Não pode. Isso cheira, Batista, cheira tragédia. Isso tem mau cheiro. Além das atitudes, mas se depois de tudo que foi debatido, colocado, né, exposto, alguns punidos, isso não muda, só fica igual ou piora. Eu só acho o seguinte, que o Vini não perca a força de continuar lutando, porque ele definitivamente, e eu fico muito orgulhoso disso, virou o embaixador contra o racismo no esporte mundial. Força, Vini, força e não desista, porque esses imbecis não podem ganhar essa batalha. E você, Tigrão, qual o assunto que você escolheu? Falar desse imenso prejuízo aí, né, Batista?
do Palmeiras, em função desse problema também envolvendo aí o contrato de manutenção do Allianz Arena, problema jurídico, tá tudo enrolado com a W Torre, um problema, hein? Então aquilo que num primeiro momento parecia ser a redenção total do clube, né, a estruturação geral para um futuro espetacular, passa nesse momento por uma turbulência e sai do sonho para o pesadelo. Olha o tamanho do buraco. O Palmeiras, a cada jogo que ele está jogando na Arena de Barueri, ao invés de jogar no Allianz Parque, ele está perdendo aí, assim, conta de padaria, a grosso modo, 2 milhões de reais a cada jogo. E nessa barca aí a Ponte vai também agora, né? Quer dizer, poderia ter uma arrecadação de 3 milhões, paga imposto, taxa, não sei o quê, poderia sair aí com 1 milhão limpinho. E sendo o jogo em Barueri, vai para estourar a boca do burro, 1,5 milhão, já tá tudo lotado aquilo lá, porque é quartas de final. A Ponte de 1 milhão vai sair com 550, 600 mil. Então, espirra na Ponte, sobra bala perdida para a Ponte também, mas o Palmeiras tem que resolver isso, né? Afinal de contas, tem um contrato registrado, o Palmeiras tem um departamento jurídico muito forte, muito bem organizado, e precisa ver como é que fica isso. Até quando que vai perdurar essa reforma aí? Já teve um boato hoje que o jogo poderia ser lá no domingo, porque está entregando, tem uma informação extraoficial, mas eu não acredito em nada disso. O jogo vai ser em Barueri, prejuizaço de novo para o Palmeiras e prejuízo muito grande para a Ponte. Então o negócio da parceria, de construção de arena, é tudo muito lindo e realmente é a salvação dos clubes. Eu acho que todo mundo deveria correr atrás disso. Todo mundo deveria tentar viabilizar esse tipo de operação que o Palmeiras fez no antigo Palestra Itália. Agora, na hora que... é igual ao casamento, né? Até a festa e a lua de mel é tudo lindo. Depois, às vezes, começam problemas insolúveis que, lamentavelmente, levam a uma cisão, a uma separação. Então, todo mundo que for entrar num tipo de projeto desse, esse projeto do Palmeiras, essa parceria com a W Torre, ela é citada nos 4 cantos do país como um case de sucesso. Imagina, hein? Quando ele não é de sucesso. Só que existem brechas, problemas, existe quebra de contrato, quebra de cláusula, existe problema financeiro de um lado e do outro, existem cláusulas obscuras que às vezes não são bem interpretadas. Então que sirva esse exemplo aí, que é considerado um case de sucesso, mas que ele tem falhas e ele também é vulnerável, para possíveis outras negociações futuras envolvendo esse tipo de parceria, onde um parceiro entra para explorar, fica com a renda dos shows, fica para o clube. Isso aí é um contrato muito complexo. Eu acho que ele tem, antes de ser implantado e antes de ser executado, esse contrato tem que ser muito bem amarrado, muito bem discutido e muito bem esclarecido para evitar problemas que até agora não tinham acontecido, mas já tem um débito grande lá, né, de verbas que a W Torre em shows não repassou para o Palmeiras, já tem problema na justiça, agora esse negócio do gramado e perdendo minimamente 2 milhões por jogo. Então vejam, no case de sucesso, quantos insucessos? Aviso aí aos navegantes que pensam em embarcar nesse tipo de negociação. E atenção, o mês do consumidor da Telha Norte está rolando com ofertas incríveis para Campinas e região. Especial para você economizar na sua obra ou reforma. Vá aproveitar as ofertas da Dicompel. Conjunto tomada simples Dicompel, 4x2 branca, linha Ravena, R$ 13,99. Conjunto interruptor simples Dicompel, 4x2 branca, linha Ravena, R$ 12,99. Filtro de linha da Dicompel, 5 tomadas, 1 metro, preto, R$ 18,99. Essas ofertas e muitas outras da Dicompel são válidas até 15 de março. Então corre lá agora
E tem mais, hein? Toda a loja em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Visite a Telha Norte de Campinas, Avenida Guilherme Campos, 500, Bloco 2, Parque das Flores, no Shopping Dom Pedro. Acompanhe no site telhanorte.com.br. Mês do consumidor é na Telha Norte. Bandeirantes. E agora na lata. Responde na lata. Na sua opinião, CH, quais os 3 favoritos dos 8 clubes que restam na Liga dos Campeões? Borussia Dortmund, Manchester City, Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Arsenal e PSG. City, Real Madrid e Arsenal. E para você, Tigrão? Para mim, os favoritos são Bayern Munique, Manchester City e Real Madrid. Eu sigo com você, Tigrão. Qual jogador todo mundo acha craque, menos você? O mundo o considera um craque, mas para mim ele não é um craque. Craque para mim é um jogador genial, é o jogador da habilidade. Ele é um jogador eficiente, de força, extremamente competente naquilo que faz e grande profissional. Um exemplo para os demais, mas eu não o considero craque. Para mim, essa classificação de que o mundo acha craque, mas eu não acho, se aplica ao Cristiano Ronaldo. E você, CH, qual é a sua opinião sobre o tema? Cristiano Ronaldo. CH, eu continuo contigo. Entre Bento, Rafael e Léo Jardim, quem você escalaria no gol da seleção brasileira para os amistosos? E quem você acha? São 2 coisas, né? Quem você escalaria e quem você acha que o Dorival Júnior vai escalar? Bento. E para você, Tigrão, qual é a sua opinião sobre o tema? O que vive o melhor momento é o Léo Jardim. Mas eu acho que o Dorival Júnior, por questões óbvias, e até pelo relacionamento que ele tem com o São Paulo e por ter convivido com o jogador, por ter trabalhado com o jogador, entendo que ele vai escalar o Rafael. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Boa noite, Batista, um grande abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes e até amanhã, sexta, se Deus quiser. Valeu, CH, um abraço para você e até amanhã, CH. Outro, um abraço a todos, até amanhã. Quero mandar aqui um grande abraço para o João Brigatti. Esteve conosco aqui no Complexo de Comunicação João Jorge Saad. E o João Brigatti ele esteve ontem, né, conosco. E hoje ele está completando aniversário. 60, hein? O tempo passou. Brigatti, desejo a você saúde, principalmente, que é o mais importante, e felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Grande Brigatti. Quem sabe, né, o Brigatti ganha de presente uma classificação para a semifinal, tal qual aconteceu lá em 2020, 4 anos atrás. O Brigatti era o treinador, Santos era o adversário e a Ponte passou, fez a semifinal contra a equipe do Palmeiras. Quem sabe desta vez o Brigatti leva de novo a Ponte para uma semifinal e, como disse aqui um ouvinte, né, quem sabe leva para a decisão da competição para enfrentar a Portuguesa. Aí seria legal, hein? Um jogo em São Paulo, outro em Campinas. E aí a torcida da Ponte poderia comparecer no estádio Moisés Tucarelli. Vem aí, grande jornada esportiva Bandeirantes. É o jogo do Corinthians em toda a rede. Amanhã estaremos de volta às 11h30 no Nossa Área. E às 5 da tarde aqui no Esporte em Debate. Valeu, gente. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar. Mas a única maneira que você tem de saber
se vai ou não para o ar é mandando para cá a sua mensagem de áudio ou de texto. E eu agradeço de coração todos aqueles que mandaram as mensagens. Grande abraço para você. Fique aqui, porque aqui é muito, muito melhor. Tchau. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, quer tudo azul no seu caminho? Exija Nakata. Por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Steel, ofertas especiais Steel. Vá até uma loja Steel e aproveite. Paraflu, Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.